quem está aqui participando, achei que seria pertinente, né, explicar o que é política pública e falar um pouquinho do ciclo, porque em vários momentos eu vou chamar a atenção, né, para algumas questões técnicas do ciclo das políticas públicas, então achei que seria importante começar por isso. A política pública, ela não tem uma única definição, a gente tem vários autores aí que vão trabalhar com o conceito, né, de política pública. Eu adotei na minha pesquisa, e eu gosto de uma definição que fala, né, que a política pública são ações que o poder público decide fazer pensando em solucionar problemas, pensando no bem comum, né, em questões que interferem na vida de toda a sociedade, né? Então, aqui nesse ciclo de políticas públicas, a gente tem lá no topo, né, a percepção e definição do problema. Nesse ponto, é quando as pessoas identificam alguma demanda, né, da sociedade, e aí nesses casos tem muita participação da população, ou pelo menos deveria ter, né? A gente tem grupos de pressão, a gente tem grupos que lutam, né, para que os problemas sociais, para que os problemas comuns, problemas ambientais, eles sejam percebidos, né? Então, é a fase que o governo, que o poder público percebe que aquele problema existe. Depois a gente passa para a formação da agenda, né, que é quando realmente aquele assunto vai ser colocado em pauta, né, e aqui a minha intenção hoje é realmente colocar a percepção e definição do problema, né, é algo que eu fiz na minha pesquisa, que eu venho fazendo com os meus trabalhos, e a minha intenção é que, né, falando com os candidatos, quem quer que seja, que for eleito, que esteja aqui no comando da nossa cidade a partir do ano que vem, que coloque essas pautas ambientais na formação da agenda, né? Então, esse é o meu objetivo principal aqui hoje. Quando o poder público decide, né, quando coloca esse tema em pauta, ele também precisa ser oficializado. Geralmente isso acontece através de uma lei, né? A gente tem várias políticas públicas que uma lei determina que ela passe a existir. E aí nessa lei vai ter toda uma explicação, né, de qual área, o que ela vai favorecer, quem vão ser os envolvidos, quem vai tomar conta disso, né, em termos bem práticos, assim, quem vai fazer isso acontecer na prática, quem vai monitorar. E aí essa lei, ela é muito genérica, né, para colocar em prática, ela é bem abrangente, e quando a gente fala de uma política pública de nível nacional, né, ela tem que ser abrangente e tem que atender ao Brasil todo. Só que aí na parte de formulação de programas e projetos é onde o poder público local consegue contextualizar, né, essa política pública para a sua realidade. Então ele vai formular programas e projetos para colocar isso em prática. E aí nesse ponto também tem algumas contribuições aqui para dar aqui hoje. A gente passa depois para a implementação, que é a fase de realmente colocar na prática, né, aquilo que você planejou, que você criou um programa, fez o planejamento, você vai colocar em prática, é a implementação da política. E por fim, e que é muito importante, e aqui eu já vou fazer uma crítica, aqui no Brasil todo a gente tem uma falha imensa nisso, né, é o monitoramento e avaliação. Lá na parte de formulação de programas e projetos, deveria ficar muito claro como que esse projeto, esse programa, ele vai ser monitorado e como que ele vai ser avaliado. Porque a gente precisa de resultado, né? A gente está falando de dinheiro público, a gente está falando de trabalho, de muitas pessoas envolvidas em uma política pública para fazer ela acontecer, então ela precisa ter um resultado, né? E aí o que eu vejo muito acontecer é ou não ser monitorado, ou não se pensar em indicadores, não se pensar em formas de avaliar. E aí, depois que a coisa já está andando, fica muito difícil a gente criar esses critérios de avaliação e fazê-los de forma efetiva, né? Então, se você faz o monitoramento e avaliação, você consegue retornar o ciclo. E aí perceber se aquele problema ainda existe, se o problema se modificou, né? Enfim. E usar de forma melhor tempo, energia e verba pública, né? Dentro dessas políticas públicas. Eu deixei aqui logo para o início a parte mais polêmica da minha fala. Eu coloquei lá no título, né, a urgência das políticas públicas ambientais, porque realmente tem me incomodado muito há muitos anos, né, as questões socioambientais, mas especialmente no último ano, especialmente esse ano, muita coisa tem sido destruída, né, em termos de políticas públicas mesmo. A gente tem, quem trabalha na área ambiental vai concordar comigo que a gente está perdendo força, né? Então eu só vejo 3 caminhos para quem vai assumir. Isso eu estou falando de uma maneira bem geral, que não é só um problema de Batatais, tá? Eu quero deixar já claro aqui que eu não quero fazer críticas ao governo atual, eu não quero fazer nenhum tipo
crítica ao trabalho de um secretário, de um funcionário específico. Eu sei de todos os entraves que tem, e a minha intenção é somar para o que vem depois, né? O que ficou atrás, a gente tem que pegar como aprendizado, mas não ficar apontando falhas e falando, ah, você errou, você deixou de fazer, você fez assim, fez assado. Minha intenção aqui é pensar no amanhã. E pensando que as questões são urgentes, né, eu só consigo enxergar 3 caminhos para quem for assumir. Ou você vai colocar em pauta esses temas e vai planejar, vai implementar as políticas públicas que já tem, vai pensar no uso mais sustentável, na recuperação e na preservação dos nossos recursos, ou você vai partir para o caminho do meio, que é o caminho de omissão, que infelizmente é o que mais acontece aqui no Brasil. Finge que nada está acontecendo, deixa para depois, tema ambiental não é tão relevante para muitas pessoas, para a sociedade em si, né? É um tema que não aparece, né? Muita gente, infelizmente, eu trabalho com educação ambiental, eu sei como é. Muita gente ainda não caiu a ficha de que a coisa é urgente e que influencia na qualidade de vida de todo mundo, principalmente quem tem filhos, né, como eu, vai influenciar em qual planeta a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Então, infelizmente, por isso e por outras questões, muito da ação do poder público acaba ficando nesse meio aí da omissão, né? Finge que nada está acontecendo, vou empurrando com a barriga, vou vendo depois, o ano que vem eu vejo, no outro ano eu vejo essa questão. Tem a questão da saúde, que é sempre muito cobrada, tem a questão do emprego, e acaba ficando como última prioridade. Porém, né, na situação atual, isso vai nos levar ao terceiro a opção, que eu acredito, prefiro acreditar que não é o caso de nenhum de vocês aqui, né, que é aquele realmente que não está nem aí, que vai pensar em destruir, no uso irresponsável, em degradar e deixar realmente, como foi dito, infelizmente, nos últimos tempos, deixar a boiada passar, né? Acredito que não seja a intenção de nenhum de vocês que está aqui, né? Mas, infelizmente, eu quero já começar com essa polêmica. Se você se omitir, se você que vai assumir o cargo a partir do ano que vem, se omitir, infelizmente, você vai levar a nossa cidade para esse caminho das políticas públicas que não funcionam e que vão levar à destruição, ao uso responsável, degradação ambiental. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vou falar mais para frente, mas é só a gente olhar as nossas estradas, né? Como que elas estão em relação aos resíduos sólidos? A gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, se você se omitir, isso vai aumentar e chega num ponto que fica realmente insustentável. Mas como eu disse aqui, minha intenção é construir, né? Então, eu quis só dar uma sensibilizada em vocês. E aí selecionei alguns temas prioritários, pensando de uma forma bem prática. Eu acredito que ajudaria muito a fortalecer as políticas públicas ambientais a partir do ano que vem. Eu coloquei, não é uma ordem, tá, de importância, mas primeiro, eu acho que o essencial é a estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A gente precisa pensar sobre isso e aí eu vou fazer algumas questões aqui. Arborização urbana, a questão das queimadas, né, que está bem recente, essa semana a gente ainda está com um problema imenso de queimadas aqui na cidade. Proteção e distribuição de água, e resíduos sólidos, né, que é a parte que talvez eu consiga contribuir mais, porque é o tema da minha dissertação de mestrado, que eu tenho mais experiência, mas acredito que são os temas mais urgentes para se tratar, assim que você assumir o seu posto ano que vem, esses temas vão estar latentes ali. E todos eles, né, eles vão culminar ali numa criação de uma política pública ou na implementação de alguma política pública que está ali parada, que está ali no papel e não foi colocada em prática ainda. Sobre a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu gosto muito de trabalhar com educação ambiental com perguntas, né? E não com respostas prontas, porque eu sei o mundo ideal que eu gostaria, eu sei o que eu acredito, mas nem sempre isso tem a ver com o que o outro acredita também. Então, para trabalhar de forma respeitosa, né, e construir realmente um diálogo, eu prefiro sempre trabalhar com perguntas, né? E aí as respostas que vão surgindo, elas vão sendo construídas de forma coletiva. Então, para pensar na estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o quadro de funcionários está completo? É suficiente para atender a demanda? Né? E aqui eu vou, infelizmente, falar que não, essa aqui eu vou dar a resposta. Né? A gente não tem hoje um quadro de funcionários que dá conta da demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Né? Então, eu trabalhei 2011 e 2012 só com educação ambiental, essa era a minha única função, e eu percebia na prática assim, o quanto a demanda é gigantesca.
Algumas questões administrativas, por exemplo, que tomam muito tempo da secretaria, poderiam ser facilmente resolvidas com alguns estagiários da área de administração, por exemplo, né, para tomar conta dessas questões de documentação, ou talvez até de atendimento ao público, né, que demanda todo o tempo de trabalho dos funcionários que não podem se debruçar por criar programas, por monitorar, por criar dados, né, para que sejam utilizados para a próxima política pública ou para fortalecer as que existem, enfim. Outra questão, né, que isso é uma coisa que veio para mim quando eu estava fazendo a minha dissertação, que eu não entendi, né, se a gente pega a Lei Municipal de Criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a questão da água e dos resíduos sólidos é competência dessa secretaria. Na prática, isso fica com a Secretaria de Obras, né? Então, assim, é uma coisa para a gente pensar, por que isso acontece e o quanto isso pode dificultar o trabalho, né? Então, assim, não é uma crítica, é uma coisa para se pensar. Existe uma sistematização de dados? Esses dados estão facilmente disponíveis? O município incentiva a pesquisa acadêmica? Aqui também eu vou fazer um adendo e falar que não, né? Não existe uma sistematização de dados e até por conta da alta demanda da secretaria, dessa defasagem de funcionários. Sei que não é uma vontade de quem está lá agora, mas realmente faltam dados no município, né, sobre essas questões. E isso dificulta com que avance, com que parcerias sejam realizadas. A gente tem aqui o Claretiano, a gente poderia muito bem fazer uma parceria com o Centro Universitário Claretiano para incentivar a pesquisa sobre o município, né? Seria uma forma de ter dados, de ter pesquisa, de avançar nessas questões, de criar tecnologias, de solucionar problemas com um custo baixíssimo, né? Uma parceria que favorece o estudante e favorece o município, né? E isso não tem, né? Então, assim, são questões para pensar, né? Em quando for montar a estrutura da Secretaria do Meio Ambiente a partir do ano que vem, pensar no quadro de funcionários em todas essas questões que vão atrapalhar todo o andamento de todas as políticas públicas ambientais. E aqui, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, né, não é nenhum tipo de propaganda, mas a gente colocar, eu vou falar isso pensando principalmente nos ministros, né, vou falar em âmbito federal, que é uma coisa que me incomoda bastante. Se você coloca lá uma pessoa que é muito ligada àquela questão, mas não entende nada de política pública, o trabalho dela também vai ficar muito deficitário, né, ela não vai conseguir avançar muito. Se você coloca uma pessoa que entende de política pública, mas não tem afinidade nenhuma com a área, não tem sensibilidade para a área, o trabalho também não vai andar, né? E quando a gente fala de questões socioambientais, precisa ter um olhar sensível. Não tem como você trabalhar nessa área se você não se sensibilizar para essas questões, né? Tem que ter um outro tipo de visão. É claro que a gente não pode ser, como eu falei lá no início, um ambientalista sonhador, tem que ter o pé no chão, né? E aí é onde eu defendo que esse conhecimento de administração pública, né, de como as coisas funcionam no poder público, ajuda a gente a colocar os pés no chão, tá? Mas a gente precisa de pessoas que sejam afins, né? Pessoas que estejam bem ligadas a essa área, bem sensibilizadas a essa área, tá? A questão da arborização urbana, né? A gente está vivendo dias de extremo calor, né? E eu tenho percebido nos últimos anos a diminuição do número de árvores no ambiente urbano. Isso influencia diretamente na manutenção do clima, né? E questão de poluição do ar, enfim, de sequestro de carbono, tem muitos benefícios da arborização urbana. E há questões para se fazer, né? Já existe um inventário das árvores do ambiente urbano? Isso faria uma total diferença para o controle das árvores que estão sendo suprimidas, né? Como que está o programa de distribuição de mudas? Como que está o viveiro municipal? Tem fiscalização dessa retirada sem autorização? Tem algum incentivo para que as pessoas façam plantio na calçada? Tem alguma lei que regulamenta esse plantio? Né? Qual espécie eu posso plantar? Qual a metragem? Né? Isso são questões de políticas públicas e que ajudam a fortalecer a temática, né? Ajudam a engajar mais o munícipe, né? E ter um controle maior do que está sendo, do que está acontecendo, né? Porque, infelizmente, a sensação que dá é que a coisa fica muito jogada. Quando a gente não tem uma política pública, a gente não tem monitoramento, não tem acompanhamento, a coisa fica muito jogada e muito assim, dependente da boa vontade do cidadão. E quando a gente fala de uma questão urgente, a gente não pode depender da boa vontade. A gente tem que ter, por parte do poder público, um norte, né? Tem que ter um guia
e saber qual que é a cidade que a gente espera, né? E a última pergunta que eu vou fazer em todos os temas, né? Quem são os atores envolvidos nesse processo? Se a gente não identifica em cada problema socioambiental quem são os atores, a gente não consegue engajá-los no processo. Então, essa é uma pergunta que sempre tem que ser feita. A questão das queimadas, né? Que eu fiquei bastante assustada essa semana. Vocês devem estar sabendo da queimada que teve próxima à usina Batatais, que afetou muitas fazendas, né? Eu soube por algumas pessoas que trabalham nessas fazendas que o estrago foi imenso. É um prejuízo, assim, que eles ainda não conseguiram calcular. Acredito que para a usina tenha sido também um prejuízo muito grande. E aí eu fiquei me questionando, assim, né? Não só esse incidente, a gente tem as queimadas que acontecem no ambiente urbano, próximo à minha casa tem um pasto, que sempre é um pasto, mas sempre que pega fogo é um problema, traz problema respiratório para todo mundo, faz sujeira, é uma sujeira de cinzas que você precisa limpar no momento que a gente não pode gastar muita água. Então, assim, é todo um transtorno imediato e a longo prazo a gente sabe que vai perdendo qualidade do ar, a gente vai perdendo fauna, vai perdendo flora. E aí meu questionamento, né? Existe algum programa, algum projeto para prevenção de queimadas no município? Tem controle sobre isso? Qual que é o papel do poder público nesses acidentes? O poder público tem que atuar, ele tem que pensar a longo prazo, a prevenir esse tipo de coisa e estar preparado para lidar com isso, né? Quais subsídios pode oferecer para amenizar esses impactos econômicos e ambientais, né? A gente tem acesso a uma brigada de incêndio, a gente tem corpo de bombeiros, é possível trazer um posto de corpo de bombeiros para Batatais, né? Quem que faz o resgate de animal silvestre, né? A gente sabe que quando tem queimada, muitos animais fogem, vão parar em locais próximos à cidade, enfim. Né? A gente tem esse resgate, a gente tem como controlar isso, né? E aí, mais uma vez, quem são os atores envolvidos nesse processo? Para quem que a gente precisa pedir ajuda? Quem que a gente tem que reunir para fortalecer uma política pública que vá amenizar os impactos das queimadas que vão acontecer inevitavelmente todo ano nessa época, né? Então, são questões para a gente pensar sobre esse tema. Aí a questão da água, que também é muito comentada pela população, mas que eu vejo que precisa de um planejamento que ainda não existe, né? Então, as questões. A gente tem um planejamento da distribuição de água para os novos loteamentos? Como que acontece, né? Um novo loteamento vai ser lançado, como fica a distribuição da água? O loteador, ele entra com alguma contribuição para o município, né? Ele participa de alguma forma do planejamento da distribuição de água para esse nova área, né? Existe um fundo para subsidiar a perfuração de poços, construção de reservatórios, enfim, para que dinamize todo o processo, né? A gente poderia pensar aqui um fundo da água, né? A gente tem um fundo ambiental, um fundo que fosse arrecadado pensando nos novos loteamentos, não sei, né? Uma coisa para ter algumas ideias aí, mas um fundo que ajudasse, né, nesse processo de planejamento para ter como bancar esse custo. A gente sabe que nada vai ser de graça, mas a gente tem também inteligência para fazer parceria, para pensar em estratégias de ter esse recurso. Existe algum programa de incentivo à captação de água de chuva? Né? A gente vive numa região aqui que tem períodos de muita chuva. Por que não pensar em novas tecnologias, né? Em uma ação bem sustentável a longo prazo? Existe controle de poluição das águas? Tem dados sobre perdas na distribuição? Né? E, novamente, quem são os atores envolvidos nesse processo? Quem são as pessoas que a gente precisa sensibilizar e envolver ao construir uma política pública nessa área? E agora chegando aqui na minha zona mais de conforto, que eu vou trazer alguns dados para vocês, que é a questão dos resíduos sólidos. Eu vou falar especificamente sobre a minha dissertação mais à frente um pouquinho, né? Então aqui eu vou falar pensando na estruturação da secretaria, das políticas públicas, enfim. A Política Nacional de Resíduos Sólidos não está sendo implementada em Batatais, né? Eu fiz essa pesquisa, ela é recente, eu fiz o ano passado, ainda não está sendo implementada, posso falar com propriedade, né? E acredito que se o pessoal da secretaria estiver ouvindo, eles vão concordar, não é nada para ser escondido, né? A gente tem um plano municipal de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos desde 2016, mas ele não está em execução, ele está parado, ficou apenas no papel.
Na minha dissertação eu fiz alguns apontamentos, né, sobre o plano, né, mas independente de algumas questões para serem aprimoradas, ele precisaria pelo menos estar sendo executado, tá? O aterro sanitário, todo mundo sabe que está interditado, isso causa inúmeros problemas, principalmente o que a gente tem visto, eu comentei já, né, a questão dos resíduos de construção civil, móveis, a gente tem, assim, não tem opção, né, o munícipe quer se desfazer de uma coisa, ele não tem opção, e infelizmente muitos, o pessoal que faz carreto, né, pega, a pessoa paga para a pessoa e ela vai lá e despeja na beirada da estrada. A gente tem a situação precária dos catadores de reciclagem, e depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, né, que eu tenho contato direto com eles lá, através do projeto. São pessoas invisíveis, são pessoas que estão fazendo um trabalho que deveria ser papel do poder público há muitos anos, né, e aí, como eu falei, não estou fazendo uma crítica ao governo atual, mas que esse problema vem de muitos anos. E apesar de existir algumas ações de incentivo à cooperativa ou associação, elas não estão sendo eficientes, né? Fica muito claro porque a coleta seletiva ela não é regular. A coleta seletiva em Batatais ela não dá conta de atender a demanda, né? E aí a gente tem o outro viés que é a população não se engaja nisso, a população não facilita esse processo, né? Então, foi exatamente por enxergar esse cenário que eu comecei esse projeto que além de favorecer os catadores, sensibiliza a população e ameniza um pouco do impacto ambiental, do impacto socioambiental dos resíduos de reciclagem. Pode falar? E aí algumas perguntas para a gente se fazer, né? E pensando aqui, né? Espero que tenha aqui na sala também algumas pessoas aqui da CE que foram convidadas. Como que é realizada a logística reversa aqui no município? De quais materiais? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala de alguns materiais específicos, né, que precisam dessa logística reversa. A gente sabe, por exemplo, o caso dos pneus, das pilhas. A gente sabe que funciona, que tem os pontos de coleta, né, mas existe algum estudo sobre a eficiência dessa coleta aqui em Batatais? A gente consegue mensurar se a quantidade que é consumida, né, descartada, qual porcentagem que está realmente retornando para a cadeia produtiva, está retornando para o produtor, está retornando para a indústria, né? Está sendo destinado de forma correta? Essa é uma questão que a gente precisa responder para pensar em políticas públicas mais eficientes, né? A gente tem que ter uma forma de controlar o quanto está sendo eficiente esse trabalho. Responsabilidade compartilhada, ela é praticada aqui no município? Isso é o cerne da Política Nacional de Resíduos Sólidos, responsabilidade compartilhada. E isso envolve poder público, envolve cidadão, envolve empresa, envolve indústria, né, envolve cooperativas, catadores. Todas as pessoas que estão vivas, elas estão consumindo, elas estão gerando resíduo. Então, teoricamente, todo mundo é responsável pela geração, pelo consumo, geração de resíduos e pela destinação adequada. E assim, vou começar aqui já a defender a minha área, né, que é a educação ambiental. Existe um potencial imenso da educação ambiental em trabalhar isso, em trabalhar essa responsabilidade compartilhada. E eu não tenho visto isso acontecer, não só aqui em Batatais, mas no Brasil como um todo. Eu percebo que a educação ambiental ela não foi vista ainda como uma ferramenta muito eficiente para trabalhar questões socioambientais, para trabalhar com políticas públicas e para, principalmente, engajar os atores envolvidos, né? Unir as pessoas, fazer com que elas realmente compartilhem essa responsabilidade, com que elas se sintam parte do processo e atuem de forma eficiente. Aqui uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que talvez seja um pouco recente no Brasil, é a questão da economia circular, né? E não sei se existe, desconheço que exista aqui em Batatais algum incentivo à economia circular. Para quem não conhece, né, esse é um conceito que faz com que matérias-primas retornem para a cadeia produtiva. E aqui em Batatais a gente tem, tanto no comércio quanto na indústria, muitas possibilidades de trabalhar com a economia circular, pensando que é uma coisa que favorece o consumidor, né, ele economiza, e isso é um dos incentivos que faz a pessoa adotar essa prática, né? A gente sabe que o ser humano gosta de recompensa, ele age muito, né, quando ele vê uma recompensa. E favorece também, né, o produtor que deixa de gastar com deixa de ter um determinado custo ali. Então, assim,
é uma coisa que todo mundo sai ganhando, né? Não é fácil de colocar em prática, mas também não é impossível. E eu acredito que com essa união a gente consiga pensar em diversas estratégias, tá? Então, é um conceito aí para vocês pensarem. E aí, pensando, né, novamente na questão, como que os atores estão envolvidos na gestão dos resíduos sólidos? Como que está a população de Batatais nesse processo? Como que o poder público está atuando? Como que está a indústria, né? A gente sabe que tem resíduos industriais que tem que ter um tratamento específico. Existe um controle disso? Quem controla? Quem fiscaliza, né? O comércio está envolvido? Os catadores, as cooperativas, os produtores, né? Existe um diálogo entre todos esses grupos? Porque também não adianta eu falar assim, olha, todo mundo está sabendo, né? Eu vou criar um plano aqui, um programa para resolver a questão dos resíduos em Batatais, e aí está todo mundo sabendo, né? Entre estar todo mundo sabendo, estar todo mundo engajado, existe uma lacuna muito grande, né? Então, acho que o diálogo, né, como eu já falei, ele é essencial, e a gente tem que partir de algumas perguntas mesmo para fazer com que a pessoa se sinta parte do processo. Agora eu queria mostrar aqui para vocês, esse foi uma das propostas da minha dissertação de mestrado, né? Eu fiz um mestrado na Unesp, e como ele é um mestrado profissional, a gente, além da dissertação, a gente precisa apresentar um produto, né? Algo que seja é, é, facilmente aplicado em alguma realidade, em algum município, em alguma esfera em termos de políticas públicas. Dentro da minha proposta, né, uma das coisas que eu apresentei foi esse modelo, esse formato de oficina de educação ambiental para envolver todos esses atores que eu falei para vocês, né? Então, se eu vou falar com o catador, se eu vou falar com população, se eu vou falar com o poder público, não importa. Essas oficinas, elas seriam espaços de diálogo para realmente dar voz, né, àquele grupo que está ali participando, dar um espaço para construir conhecimento, para oferecer esse conhecimento também, né? E responder 3 questões básicas que eu acho que resolveria qualquer criação de política pública, né? O que já sabemos sobre esse tema, e aí é um espaço que a gente abre para a pessoa expor o que ela sabe, e o que ela não sabe você complementa, né? Com o conhecimento técnico, com uma base teórica sólida, você complementa. Qual a cidade que queremos, e aqui vai envolver muita construção coletiva de valores, né? De pensar qual realmente é a nossa realidade, qual é o perfil da nossa cidade, qual é o perfil do nosso cidadão, o que a gente gosta de fazer, quais são os hábitos da nossa cidade. Então, assim, isso muda completamente aquilo que a gente espera, nossa expectativa, e muda também a nossa ação, né? E aí, por fim, como que cada um pode participar. Então, baseado nessas 3 questões, a gente já consegue dar um norte aí muito grande para a construção de uma política pública ou para a implementação de uma política pública. E aí, do lado direito, eu coloquei algumas questões problematizadoras, né? Como eu falei, eu gosto de trabalhar com questões, não com respostas. Não vou ler todas para vocês, trouxe mais para apresentar que é uma proposta possivelmente aplicada, né? Eu, inclusive, apresentei essa proposta para o Condema. A princípio não foi aprovado o recurso, né, para que eu fizesse essas oficinas, para que reunisse representantes desses diversos grupos que eu mencionei, desses atores, mas assim, né, possivelmente em um outro momento, pode ser que aconteça, né, então, enfim, é uma sugestão prática de aplicação de tudo isso que eu falei lá, né, que a gente tem que integrar, que tem que responsabilizar todo mundo de forma compartilhada, mas que também tem que dar voz, né, a pessoa ela tem que se sentir parte do processo para que ela consiga atuar. Se a gente vem com uma cartilha pronta, impondo alguma coisa para a pessoa, isso no campo da educação ambiental a gente discute muito, tá? No campo acadêmico, né? A educação ambiental ela não pode ser impositiva, né? A gente fala de construção de valores, a gente fala de hábitos. Isso é uma coisa que é muito pessoal, né? Então a gente não pode impor a nossa verdade. Alguns fatos, né? Alguns dados ambientais, sociais, eles são concretos, né? Mas entre você mostrar um dado para a pessoa e isso fazer com que ela mude algum hábito na vida dela, é um processo longo, né? Então, trabalhar com questões problematizadoras, trabalhar com esse diálogo, a gente consegue, de uma forma mais eficiente, engajar essas pessoas para aquilo que a gente deseja modificar. Agora eu vou falar um pouquinho das políticas públicas ambientais, né, que estão em vigor aqui no município. A gente tem de 2009, né, a lei que cria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eu acho que isso é um avanço muito grande. A gente sabe que tem cidades no Brasil que não tem uma secretaria
específica para cuidar desse tema, e aí vocês imaginam como é muito mais difícil que as questões saiam do papel, né, que as políticas públicas funcionem, que o poder público tenha tempo, recurso, né, e um espaço para trabalhar com essas questões. Acho que isso é um avanço muito grande que a gente teve. A gente tem, de 2009 também, a lei que cria a Política Municipal de Educação Ambiental. Essa lei, essa política, ela também foi avaliada na minha dissertação e, infelizmente, ela também não está sendo implementada. Eu não vou falar aqui que a educação ambiental não acontece no município, tá? Mas tem muitas lacunas. Ela acontece de forma muito dispersa. A gente não tem um programa que reúna os vários atores, né, os vários espaços educadores. A gente não tem um incentivo para grupos, né? Então, por exemplo, a gente tem grupos de jovens que são muito atuantes. A gente tem Demolei, tem Ordem Arco-Íris, tem Rotarate, tem grupos de jovens que são de determinadas igrejas. E tem muito grupo de jovens que se reúne frequentemente e que teria um potencial imenso de trabalhar com educação ambiental, né, de serem multiplicadores das questões socioambientais que precisam ser discutidas pela sociedade. E eu não vejo isso acontecer. Infelizmente, a educação ambiental ela é muito ainda desvalorizada no Brasil por parecer que é algo para fazer dentro da escola com a educação infantil, né? Sempre que alguém fala de educação ambiental, eu tenho certeza que vocês que estão assistindo aí, a maioria de vocês vai vir na cabeça, vou fazer uma horta na escola, vou fazer uma oficina de reciclagem, né? Vou cantar uma música, vou abraçar uma árvore. E educação ambiental é muito mais que isso, né? O dia que ela for enxergada como uma ferramenta de política pública, tenho certeza que as questões socioambientais vão andar muito mais rápido no Brasil. E está previsto, né, na legislação municipal, né, que tenha a educação ambiental nos espaços formais, né, que seriam as instituições, as escolas, e nos espaços não formais, né, seguindo uma diretriz da Política Nacional de Educação Ambiental, que prevê isso, mas infelizmente as questões de espaços não formais, elas são muito pontuais, elas não envolvem de forma eficiente a população de Batatais. E como eu falei lá no início, né, são questões urgentes. A gente não pode esperar que essas crianças que estão recebendo essa formação ambiental cresçam para que as coisas mudem. O desafio é para agora, né? O problema da queimada é hoje. A questão do abastecimento de água, de poluição da água é hoje, né? Então a gente tem que trabalhar com adulto, a gente tem que trabalhar com o munícipe que está fazendo o gerenciamento dos resíduos na residência dele. Se a gente vai falar sobre consumo, a gente tem que falar sobre com quem, né, faz as compras dentro da casa, né? O papel da criança nisso é muito importante, mas infelizmente, para questões urgentes, a gente tem que trabalhar das duas formas. A gente tem que trabalhar na escola com a criança, que isso vai ser um reforço dentro do lar dela. Mas a gente tem que falar com o adulto, nem que seja para mexer no bolso, nem que seja para criar algum tipo de multa, alguma coisa que né, a gente consiga fiscalizar e multar para a pessoa realmente sair daquela zona de conforto. E, é claro, né, aqueles espaços de diálogo, aqueles questionamentos que eu falei, que são muitas estratégias que a gente tem dentro desse campo, são muito eficientes, eles precisam ser colocados em prática. A gente tem também a lei de criação do CONDEMA, e isso aqui também é uma coisa que eu admiro muito. Eu fiz parte do CONDEMA por uns 4 anos, eu fui membro do CONDEMA, é um dos conselhos mais atuantes do município, né, pelo menos na época que eu participava ainda era assim. Vejo que nos últimos anos tem perdido força e isso me entristece, né? Foi perdendo membros, muitas coisas foram acontecendo. Até o próprio horário da reunião que foi alterado, né? Eu tive que sair do Condema porque o horário da reunião era sempre às 6 da tarde e aí passou para as 8 da manhã e o horário que eu estou na escola eu não consigo participar, né? Então, são questões técnicas, mas que infelizmente enfraquece um órgão muito poderoso que a gente tem, que auxilia muito, né? E eu falo porque foi através do Condema que eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, foi um recurso destinado pelo Condema. Tem agora recentemente, né, essa verba para falar com os catadores, que eles já autorizaram, a gente está esperando a questão da pandemia dar uma estabilizada, mas vai ser destinada uma verba para pagar ali o meu custo, né, de ir atrás dos catadores, de tentar fazer novamente uma reunião do máximo possível de catadores, para tentar resolver minimamente, né, as condições de trabalho ali deles e melhorar também a questão dos resíduos aqui. Eu queria que só, assim, eu falei que não vou ficar fazendo críticas, mas isso é uma coisa que me deixa muito chateada que aconteceu. E aí, assim, é um alerta para que esse tipo de coisa não aconteça e eu vou indicar algum caminho também.
Eu escrevi uma apostila de educação ambiental para professores, né, uma apostila que fala de projetos, que dá um pouco de autonomia para o professor trabalhar com educação ambiental dentro da escola. Isso foi uma demanda de quando eu trabalhei na secretaria dos professores. Muitos falaram assim, olha, a gente não consegue trabalhar porque a gente não tem formação na área, a gente não sabe como trabalhar, a gente já tem muita coisa para fazer. Às vezes, parece que é só mais um trabalho para o professor levar para casa, né? E aí, quando vem alguém externo, né, que era o meu caso, que eu ia presencialmente, eu ia em todas as escolas fazer as atividades, dava muito certo, né? E a gente sabe que a secretaria não tem todo ano, foi um recurso do Condema para aquele período específico que eu fiquei por conta, né, de fazer educação ambiental. Eu tinha formação na área, eu tinha toda uma bagagem para trabalhar com isso, né, metodologias, e a gente não tem isso hoje, né? E aí, pensando nisso, na época, eu falei, vou escrever um material, né, com a minha experiência, com tudo que eu estudei, para dar um pouco de autonomia para o professor. E acontece que esse material foi escrito em 2012, o Condema liberou a impressão desse material para distribuir nas escolas municipais, por questões técnicas que até hoje eu não sei dizer exatamente. Ele só foi, ele não foi impresso, e aí em 2014 eu entrei como membro do Condema e comecei a questionar. Falei, poxa vida, mas escrevi com tanto carinho essa apostila, né? E aí não saiu, não virou nada, o Condema aprovou o projeto de impressão. E aí, bom, né, o Condema se reuniu novamente, falou, não, então vamos fazer impressão agora. Aproveitei para atualizar, porque já tínhamos passado 2 anos, né, atualizei o material sem nenhum custo, né, fiz por conta, por minha conta, por boa vontade. E aí, por questões técnicas, novamente, só em 2017 essa apostila foi impressa. E aí, né, o que me deixa triste é que até hoje ela está lá nas caixas na minha casa, desde 2017, não houve um acordo entre Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, para que houvesse um momento de chamar os coordenadores das escolas, para que eu fizesse uma capacitação para o uso desse material, né? Porque também o Condema financiar um custo alto, que não é muito barato, da criação e impressão de uma apostila, e aí esse material ir parar na gaveta, ir parar no armário da escola, né? Não faz sentido, né? E eu que estudei políticas públicas tem um valor imenso, né, pelo dinheiro público, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, eu me dispus a fazer essa capacitação e até hoje estou aguardando que isso, né, que esse diálogo aconteça entre as secretarias. E aqui, assim, voltando lá no tópico da estrutura da secretaria, fez muita falta, né, ter uma comissão de educação ambiental, fez muita falta ter uma figura, né, um articulador que fizesse esse intermédio, né? E aqui fica uma sugestão, né? Eu sei que tem toda uma questão de custo, de orçamento, que nem sempre é possível criar um cargo a mais ou a menos, mas seria muito interessante para o município se tivesse dentro da secretaria a figura de uma pessoa para articular a educação ambiental permeando todas as políticas públicas municipais. Alguém que fosse responsável por fazer esse intermédio, fazer as secretarias conversarem mais, organizar melhor os dados, né? E garantir que a educação ambiental, que ela realmente, né, seja um tema transversal, que ela esteja presente em vários grupos, que ela esteja presente nas escolas, que ela esteja presente dentro do ambiente do poder público, né, dentro das secretarias. A gente sabe que tem muita coisa que poderia ser feita em conjunto, que uma secretaria poderia usar outra, mas falta mesmo uma pessoa que possa, que tenha tempo, né, tempo e conhecimento técnico para se debruçar sobre isso, né, e acho que isso faria uma diferença muito grande. Até mesmo alguém que pudesse escrever projetos. A gente sabe que hoje tem muito, até por iniciativa privada, tem muitos concursos de projetos, né? A gente poderia conseguir recursos para a cidade se tivesse uma pessoa responsável por essa integração, por escrever esses projetos, por fazer essa articulação, né? Enfim, é uma sugestão que eu deixo aqui dentro do que for possível. E aí, por fim, né, agora voltando aqui para as políticas públicas, a gente tem o Plano Municipal de Gestão Integrada, que eu já falei para vocês, feito em 2016, mas que ainda não está sendo implementado. E aí, né, questões para vocês pensarem, né? Então, a gente pega as políticas públicas ambientais aqui que a gente tem hoje, né? Como anda a implementação? Tem algum programa, algum projeto em funcionamento? Isso está sendo avaliado no ciclo, né, de cada política pública? Existe o uso de algum indicador? Né? E aí,
queria falar aqui que tem alguns instrumentos que a gente pode utilizar também para favorecer que essas políticas públicas se fortaleçam, que novas sejam criadas, né, sem que seja algo tão oneroso para a secretaria e para o poder público, né. Um instrumento muito interessante que eu estudei no mestrado e que eu vi que Batatais não tem, né, e que a gente poderia a longo prazo pensar, porque ele não é tão fácil de fazer, é o zoneamento econômico ecológico. Pensando aqui nas questões econômicas da cidade, a gente tem aqui a CE, que é um grupo muito forte, a gente tem indústria na cidade, a gente precisa gerar emprego, a gente está num momento crucial, né, que a economia precisa dar uma alavancada. Esse zoneamento econômico ecológico, ele leva em consideração muito a questão econômica, ele leva em consideração arranjos produtivos locais, né, a gente tem trabalho por exemplo, de artesãos que poderiam ser fortalecidos, a gente tem grupos, né, que poderiam fortalecer o nome da cidade, a questão do turismo poderia ser fortalecida nesse processo, e ele leva, né, esse instrumento, ele leva em consideração as questões ecológicas, né, então, para criar esse zoneamento econômico ecológico, existe um estudo muito intenso, são várias diretrizes, não dá tempo de falar todos aqui para vocês, mas ele dá um potencial de trabalho muito grande para o município, ele dá uma segurança para o município avançar no desenvolvimento sem onerar as questões ambientais, né, sem passar por cima das questões ambientais e sociais, né? Então, isso seria um instrumento muito interessante se a gente desse andamento para construir. E uma outra sugestão, né, que eu já sei a resposta aqui, mas eu coloquei como pergunta, né, se existe pelo menos um rascunho, isso eu não sei, tá? Mas eu sei que oficialmente não existe, mas uma política municipal de meio ambiente, ela poderia trazer várias dessas temáticas, né, numa única política pública. E aí, através de programas e projetos temáticos, né, por exemplo, um programa específico sobre arborização, um programa específico sobre as queimadas, né, fazer uma articulação maior, né, entre esses projetos. Pensando naquela questão da educação ambiental, né, que eu falei que ela tem um potencial grande de fortalecer as políticas públicas dessa área, é, seria muito mais eficiente se a gente tivesse uma política municipal que tivesse toda a temática que mais urgente, pelo menos assim, para o município, né? E através de programas e projetos específicos, com tempo para, com orçamento específico, com tempo específico para ser desenvolvido, a gente conseguir resultados mais rápidos, né? Resultados a médio prazo, né? Enfim, né? Acho que seria um caminho possível também. Um outro instrumento que é muito importante, né, e aqui eu trouxe alguns dados aqui para a gente analisar, é o município Verde Azul, né, Batatais aderiu a esse programa, e isso é um passo muito grande, né, e o que eu percebo, assim, nesses dados, né, a gente tem ali na primeira linha as notas, né, que Batatais obteve em cada ano, são 10 diretivas, são 10 temas que o município precisa cumprir, assim, né, são diretivas para nortear o planejamento ambiental do município. E a gente tem a posição na segunda linha, no ranking entre as cidades do estado. E a gente percebe, né, que tem muita oscilação. Né? E aí, conversando com o pessoal da secretaria, o que eu percebi, né, que falta muita informação. Tem muita coisa. Essa nota ela nem reflete de verdade a situação ambiental do município. Ela tem um reflexo muito grande na questão de documentação. Tem muita pontuação que foi perdida em alguns anos por falta de documento. Né? E aí eu volto a falar daquele articulador. São dados que um está numa secretaria, um outro dado está na outra, e aí a secretaria tem a demanda dela, e aí ela não consegue atender, e ela não consegue cumprir dentro do prazo, né, de reunir esses dados. Então, assim, a gente está muito carente em Batatais de sistematização de dados. Né? Esses dados eles têm um potencial muito grande de favorecer a implementação das políticas públicas e principalmente de incentivar o trabalho do município, né, na questão do MVA, do município Verde Azul. A gente perde ponto por não ter essa documentação, por não ter esse dado sistematizado. E isso, querendo ou não, desmotiva, né? Desmotiva a equipe técnica, desmotiva quem está trabalhando ali na secretaria diretamente com essas questões, né? Então, são questões bem técnicas que não são tão difíceis de resolver, né? Uma estruturação boa da secretaria já resolveria, assim, uma parte bem considerável dos problemas que a gente tem das políticas públicas ambientais hoje.
Bom, e aí para finalizar, estou caminhando para o final, depois eu vou só falar um pouquinho da minha dissertação. Os caminhos que eu pensei, né? Agora eu vou falar uma forma mais poética aqui para vocês. Primeira coisa, boa estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Isso tem que ser pensado com carinho pelos gestores. Depois a gente tem o engajamento e sensibilização dos atores envolvidos. E aí é que eu vou defender novamente as estratégias de educação ambiental. Por que eu estou falando de todos os atores? Né? A gente tem que envolver o poder público também. Né? E é o que eu estou tentando fazer com vocês aqui hoje. Estou tentando sensibilizá-los para essas questões. Né? E como que a gente faz isso? A gente faz conversando mesmo, a gente faz apresentando dados, né? Mais ou menos esse formato que eu estou fazendo aqui, é uma das opções que a gente tem. Né? A gente vai trabalhar com cada público um tipo de comunicação diferente, claro, mas a gente tem que ter esse momento, tem que ter esse diálogo, tem que mostrar o que está acontecendo e pensar junto em alguma solução. A gente tem que recorrer à literatura, tem que recorrer à base teórica, mas também tem que ouvir quem está no dia a dia lidando com aquela situação, né? Eu acho que sem essa parte, se você não conseguir engajar todos os atores, todo o resto não vai adiantar, né? Quando a gente pensa numa política pública ambiental, você precisa que todos os envolvidos estejam bem engajados com a causa. Senão, né, nada que o poder público faça vai fazer sentido. Vou dar o um exemplo aqui da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se a gente tiver uma coleta seletiva terceirizada, suponhamos que em Batatais a gente contrata, tem cidades que fazem isso, tá? Contrata uma empresa que todo dia da semana, assim como a coleta do lixo domiciliar acontece, né, regularmente, tem os dias certos, as rotas certinho, a coleta seletiva acontece assim também. Se a população não estiver engajada, se a população não estiver disposta a fazer a separação desse material, de nada adianta esse esforço do poder público, de nada adianta esse investimento, né, essa verba pública que vai para essa empresa terceirizada, porque o processo não vai acontecer. Então, assim, quando a gente fala de política pública ambiental, tenha em mente, você precisa que todos os envolvidos estejam realmente a fim de participar, né? A gente não consegue fazer de outra forma. Um outro ponto que eu acho muito relevante, e isso é uma coisa que eu trouxe da educação ambiental, da minha experiência com esses projetos, com essa atuação há tantos anos, né? A gente precisa construir valores. A gente precisa olhar para a nossa cidade e ver qual cidade que a gente quer. A gente precisa olhar para o nosso cidadão e ver quem é esse cidadão, né? O que ele espera, quais expectativas. A gente sabe que cada cidade tem um perfil, né? A gente vai para um outro lugar e fala, nossa, né? Como aqui é diferente, né? Então a gente tem que construir os nossos valores, ver o que é importante para nós e construir de forma coletiva, com um olhar socioambiental, um olhar contextualizado. E aí a gente tem, né, uma parte mais prática, que é implementar, fortalecer, criar políticas públicas de maneira participativa, né? E aqui é bem utópico falar isso, eu sei que o cidadão ainda não entende o seu papel, ainda não participa como gostaria, mas também o poder público não pode cruzar os braços e falar assim, eu faço uma audiência pública e ninguém aparece, né? Vamos pensar, por que ninguém aparece? Falta divulgação? Falta mudar um pouquinho a comunicação, né? Talvez a forma como isso é divulgado intimida as pessoas a participarem. Falta pensar num horário alternativo, né? Que de repente as pessoas estão no trabalho, elas não podem participar, que é o meu caso. Tem muitas audiências que eu gostaria de ter participado e não pude por estar na escola, né? Então, assim, são questões que a gente pode olhar com um pouquinho mais de cuidado e pensando no trabalho de formiguinha, aos poucos, ir engajando mais a população. Tá? Quanto mais a população estiver presente, né, não só a população, mas todos os grupos envolvidos, na criação, no fortalecimento das políticas públicas, mais eficientes elas serão. Né? E eu acho que esse é o desejo de todo mundo que está aqui. Se você se dispôs a colocar seu nome, né, para ser um gestor público, é claro que você pensa no bem da sua cidade, é claro que você quer que as coisas sejam melhores, né? Então, são alguns caminhos que vocês podem seguir aqui. E uma coisa que eu acho muito, muito, muito importante, estabelecer parcerias, né? E aqui eu já faço um adendo aqui para agradecer o pessoal da CE por ter me recebido, né? Por ter me disponibilizado esse espaço, por acreditar que esse é um tema relevante, né? Então, são parcerias que a gente vai formando, a gente faz parceria com o poder público, faz parceria com a iniciativa privada, a gente pode fazer parceria com universidades, né? Então, tem muitos caminhos que através das parcerias eles tornam aquilo possível. Eu sei que tem muita entrave, né? Eu não vou aqui
florear e achar que é tudo fácil. Eu sei que a questão orçamentária muitas vezes é o maior entrave. Então, quando a gente pensa em parceria, a gente diminui um pouco dessa carga, né? Dessa carga pesada de pensar, eu tenho recurso para fazer isso, né? De repente eu não tenho recurso, mas eu tenho um parceiro que vai, com um custo baixo também, me fornecer aquele serviço que eu preciso, né? Oferecer aquele espaço, enfim. Então, são inúmeras possibilidades. E aí, por fim, não menos importante, né, eu já falei e vou evidenciar novamente, precisam se criar mecanismos eficientes de avaliação. A gente precisa saber como as coisas estão sendo conduzidas, a gente precisa já pensar em como vai avaliar, porque senão a gente não vai sair do lugar, né? A gente vai ter muita política pública no papel, a gente vai ter muitas ações pontuais acontecendo e não vai ter controle sobre isso, né? Então, aqui precisa de planejamento, né? E parte importante, essencial do planejamento é já pensar lá na frente como que você vai fazer para avaliar se o que você se propôs a realizar foi feito com sucesso ou não, o que precisa ser aprimorado, né? Enfim, lembrando que estamos falando de questões de bem comum, estamos falando de dinheiro público, né? Então a gente precisa que as coisas sejam eficientes. A gente não pode repetir os erros que vêm acontecendo nas políticas na política em si no Brasil há tantos anos. A gente precisa pensar aqui de uma forma mais eficiente e pensar mesmo, realmente, se debruçar sobre como avaliar se o que a gente se propôs a fazer está dando resultado ou não. Vou só dar uma resumida aqui para vocês sobre a minha dissertação. Acho que eu já falei bastante sobre isso, né? Mas foi sobre conexões entre educação ambiental e a política nacional de resíduos sólidos. O que eu defendi muito, né, foi o potencial que a educação ambiental tem, né, e aí eu já comentei um pouco sobre isso. Eu percebo que ela não tem esse olhar, né, principalmente pelo poder público. Parece que a educação ambiental é aquela coisa da escola, né, fica muito latente isso. Acho que por ter no nome educação, fica muito evidente para as pessoas que isso tem que acontecer na escola. Tem que acontecer na escola, eu sou professora, eu defendo isso, mas ela tem que extrapolar os muros da escola. Eu falo isso por conta do próprio projeto que eu fiz, né? Eu fiz um projeto com alunos, mas que estava atendendo uma demanda da sociedade, né? E fazer essa integração, ela é difícil para o professor. Muita gente acha que, você é bióloga, você naturalmente já sabe trabalhar com educação ambiental. E não é. Enquanto a educação ambiental não for vista como um campo único de estudo, que tem metodologias específicas, que tem muita publicação, né, que tem muito material, é, a gente não vai conseguir avançar com o potencial que ela tem. Então, o que eu tentei trazer muito na dissertação, né, esse potencial que a educação ambiental tem e em como ela poderia facilitar a Política Nacional de Resíduos Sólidos na sua implementação. Ela é uma política que teve mais de 20 anos de discussão, né, até ela ser concretizada. Passou por muita revisão, por muito profissional. Então, assim, ela é muito bem elaborada, ela traz tópicos muito importantes que se alinham aos objetivos do desenvolvimento sustentável, elas se alinham, né, ao conceito de desenvolvimento sustentável. Não é uma política que favorece um setor, desfavorece outro, que passa por cima das questões ambientais. Ela está muito bem estruturada. Então, assim, o que está faltando, né? De 2010 para cá, o que aconteceu que essa política não consegue? Isso não é vou falar aqui, não é um privilégio de Batatais, né? A gente tem esse problema no Brasil todo. Por que ela não consegue ser implementada? E eu quis trazer um pouco de como que a educação ambiental, bem pensada, poderia contribuir nesse processo. E aí um outro produto da minha dissertação, né, foi esse esqueminha, esse infográfico que está ao lado direito, no próximo slide ele está ampliado, que é como incorporar a educação ambiental no processo de construção e execução do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Eu avaliei os dados do município de Batatais, então é claro que eu fiz pensando para a nossa realidade, né? Mas, na verdade, esse modelo ele pode ser aplicado por qualquer município, tá? Então, o primeiro passo lá é a identificação dos atores, já falei muito sobre isso para vocês, né, e quanto isso é importante, a gente fazer parceria com grupos já estabelecidos, com entidades, com instituições, envolver as empresas, os catadores, o poder público, né, e todo mundo que tem a ver com isso, que na verdade é um problema de todos. Segundo passo, tem que ter uma base teórica sólida, tem que ter um referencial, né, a gente tem que ter os documentos base, né? A gente tem que ter lá as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos ali
bem estudadas, bem percebidas ali para atuar de forma eficiente, tá? Depois, terceiro passo, né, a integração, né, você identificou quem pode participar, quem tem potencial de atuar, você construiu uma base teórica, você montou ali uma estratégia, você tem que integrar esses atores. E aí, nesse processo, né, são encontros mesmo, é diálogo, é pensar no que a pessoa já sabe, né, que é aquele modelo de oficina que eu já mostrei para vocês. Pensar o que a pessoa já sabe sobre o assunto, pensar o que ela espera e como que ela vai poder atuar. E integrar realmente esses atores. O quarto passo seria montar um programa de educação ambiental, né? E aqui esse programa, pensar num programa a longo prazo, né? Um programa que integre esses grupos, que esteja presente nas escolas, mas que também esteja presente em outros espaços. Montar realmente uma rede, né? Eu diria aqui que é até uma força-tarefa. Quando a gente pensa em resíduos sólidos, acho que a coisa é tão difícil, poderia pensar aqui numa força-tarefa, né? Esses grupos vão cada um atuar de uma forma para, no contexto geral, ajudar o poder público a implementar essa política. O quinto passo seria a implementação, que é a parte de colocar a mão na massa, e aí realmente todo mundo, né, que está comprometido ali a atuar, e aí nesse ponto, né, o poder público vai ter investimento, vai ter uma demanda maior, né, então tem que ser bem planejado também. E aí, o sexto passo, que eu também já falei para vocês, é a questão da avaliação. Não tem como pensar na implementação sem pensar na avaliação. Espero que eu tenha sido clara, né? São muitos temas, foi muito difícil para mim para compilar tudo que eu gostaria de falar, né? Tenho muita vontade de atuar, eu tenho muita vontade de que as coisas melhorem, tenho muita vontade de contribuir. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Eu quero mais uma vez agradecer aqui à CE por ter me oferecido esse espaço, por ter acreditado nessa ideia, por ter convidado seus associados. Eu acho que a CE ela tem um peso muito grande aqui em Batatais, ela tem uma atuação muito forte, e se a CE for parceira, né, dessas questões socioambientais, a gente já está muito lá na frente, sai ganhando muito, porque é um grupo muito fortalecido, né? E é disso que eu estava falando, de engajar os atores, de engajar os grupos que já tem. A gente consegue trazer para o lado, né, para parceiro do poder público, os grupos que já estão estabelecidos, a implementação das políticas públicas ela fica mais fácil, ela fica menos onerosa para o poder público, né? E aí a questão de ter uma equipe que tem esse olhar, de ter uma equipe que vai se debruçar sobre isso, que vai pensar sobre essas parcerias, que vai articular essas parcerias e fazer a coisa toda acontecer. Espero que tenha conseguido trazer alguns caminhos, né? Eu sei que muita coisa é bem difícil de colocar em prática, mas como eu falei, não é impossível, né? E eu sei que boa vontade todo mundo aqui tem. Fica à vontade que a associação, né, na verdade, agradece a, a Natália, né, por ter nos procurado, né, foi uma iniciativa dela, a gente aqui, como associação comercial, a gente apenas aqui ofereceu aqui a estrutura e a ferramenta para ela utilizar e também demonstrar aí o seu trabalho e trazer também um conteúdo aí aos candidatos e mostrar que existem profissionais aqui na cidade e que são muito capacitados. A Natália, no seu caso aqui, a hora que ela começou a falar o currículo, falei, poxa vida, pensa nessa profissional, o que ela pode fazer. Então, vamos dizer assim, eu acho que cabe a cada um, independente de quem ganhar ou não, estando na Câmara ou não, poder executar o seu papel aí dentro da sociedade, cada um fazendo a sua parte, eu acho que dá para melhorar, cada um fazendo um pouquinho. Aos poucos a gente cria um grupo, né, na verdade, que faz acontecer. Eu deixo as considerações finais aí à Natália e a associação agradece aí também a participação de todos aí ter ficado com a gente até agora. Obrigada, agradeço mais uma vez, né, por terem acreditado na ideia e terem cedido esse espaço. Com certeza isso deu muito mais força para esse evento aqui, né, para esse momento aqui. Obrigado por todos que estiveram aqui. Agradeço muito por terem me ouvido. Isso acho que é uma ansiedade que a gente tem, né, quando a gente trabalha na área ambiental. A gente quer resolver o problema do mundo e muitas vezes a gente não tem espaço para falar. Então agradeço de verdade, de coração, por terem me ouvido. E acho que é muito legal que o William falou, a questão de, independente de quem vai se eleger ou não, né, todos aqui, todos nós somos cidadãos.
Eu fiz até uma publicação na minha rede social, eu coloquei isso, falei, eu estou atuando, não é... É claro que a gente tem interesse profissional, interesse pessoal em tudo que a gente faz, né? Assim, mesmo que lá no fundinho a gente quer ter um espaço para falar, ter um espaço para atuar, né? Isso acho que é inerente de qualquer profissional, tá? Que gosta do que faz. Mas eu quero deixar um lugar melhor para o meu filho, né? E aí não adianta eu cruzar os braços e ser assim, uma pessoa que fica em rede social reclamando, ou em rede social postando o que está errado, né? Eu sou da opinião que a gente tem que procurar o poder público, tem que fazer parceria com o poder público, né? E eu chamei esse encontro de bate-papo pensando a longo prazo, né? A minha intenção de convidar os candidatos é pensar que um de vocês, né, que não estão todos aqui, mas um dos candidatos vai ser eleito, né? E aí, se esse diálogo começou hoje, eu acho que esse diálogo nosso vai continuar aberto, espero que continue, né, com todos, porque eu sou uma pessoa que vai pegar no pé, eu sou uma pessoa que vai cobrar, mas também eu sou uma pessoa que vai ajudar, né? Então, eu tenho os projetos já que eu já faço, mas eu tenho muitas outras ideias e eu tenho muita boa vontade, tá? Eu tenho muita intenção de que a nossa cidade melhore, que ela cresça, se desenvolva, mas que respeitando, né, e dando a devida atenção para essas questões que são tão urgentes, né? Então, mais uma vez, obrigada a todos aqui da CE e muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui.